Olá, meus vampiros! Tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Alonso, filha de Drácula, e hoje estamos aqui para mais uma entrevista e eu estou muito empolgada. Como falei pra vocês alguns vídeos atrás, inclusive foi no vídeo de entrevista da Diana, que eu estou com um novo projeto aqui no canal para que toda última sexta-feira do mês vai ter uma entrevista com um autor, nacional ou não, né? Porque vamos elevar assim, né? Quem sabe? Jogar pro universo assim, joguei. E hoje eu estou trazendo essa pessoa que é simplesmente maravilhosa. Tá se tornando uma figurinha recorrente aqui no canal. Por que será, não é? Um dos livros dela é meu livro conforto. Tirando o vídeo da semana passada, os dois últimos vídeos de livros foi sobre ela, que escreveu uma duologia de Harem Reverso e não satisfeita, ela me escreve um trisal bissexual, gente, que está aí até o dia que eu estou gravando esse vídeo, que eu fui conferir, está em primeiro na categoria LGBT na Amazon. Forças Armadas, e teve mais um também que ela tá no ranking em primeiro. E no ranking geral total de todas as categorias, ela está no 32. É rainha ou não é? Eu estou falando da Ayesha de Maffrey. Então, bora pra entrevista? Bom, meus vampiros e futuros leitores que estiverem por aqui, essa foi a apresentação da Ayesha e eu fico muito feliz por saber falar o nome dela, porque quem me conhece aqui no canal sabe que eu tenho um pouquinho de dificuldade de lembrar a pronúncia de nomes. E o fato de eu lembrar a pronúncia do nome dessa rainha, eu me sinto muito feliz e muito honrada. E é isso, bem-vinda, Ai. Vou continuar falando Ai, porque Ai fica muito estranho. Tá, tudo bem, eu aceito. Se me chamar de Ayesha, eu também respondo, eu não tenho problema mais com isso. Quando eu era criança, eu era uma criança chata, mas agora eu já superei um dos meus probleminhas de criança, né? Alguns ainda ficaram aí pra serem trabalhados na terapia, mas o meu nome já não é mais um problema. Ai, que bom. Mas já que eu aprendi, agora eu fico me exibindo toda hora, porque eu aprendi a falar o nome dela, então eu vou ficar falando Ayesha, e às vezes vai soltar um Rai, que é o apelido, mas já que eu aprendi, então vamos nos exibir, né? Pra quem me conhece aqui já do canal de outros vídeos, sabe que eu me caracterizo pra fazer os vídeos. Porém, pra gravar é um pouco mais complexo, porque eu balanço mais a cabeça e a minha coroa, ela cai mesmo com a cabeça parada, então imagina eu balançando a cabeça, né? Ela faz assim, então, vamos evitar. E a capa também eu acho que fica um pouco estranho pra parte de entrevistas utilizar a capa. Então eu estou assim, mais normalzinha, não tão vampira. E é isso, vamos começar com a nossa entrevista. Tá preparada, Rai? Não, mas vamos lá. Eu estou muito nervosa, gente. Eu não nasci pra ser uma pessoa que aparece. Eu sou de escrever, escondidinha. Acha uma pessoa maravilhosa dessa, gente, que não quer aparecer? Simpática, legal, eu dou risada com ela, gente, que ela nem sabe. Mas vamos lá. Tem que cortar tudo isso. Claro que não. Eu fico fazendo careta, não pode. Claro que vai. Eu não posso ficar fazendo careta, só que eu não consigo não fazer. Bom, a nossa primeira pergunta, eu vou fingir que eu não conheço ela, vou fingir que eu não sei nada sobre ela. Então, Ayesha, poderia se apresentar, seu nome, faculdade, fazer uma breve biografia falada sobre a sua vida, sobre você? Bom, o meu nome é Ayesha de Maffrey, eu sou autora atualmente. Eu tenho 6 ou 7 livros publicados, talvez 8. Não sei. Tem alguns livros aí publicados na Amazon. Eu tenho 31 anos. Eu atualmente moro em Portugal, mas eu já morei na Inglaterra durante 5 anos e meio. Eu trabalhei no hospital psiquiátrico, que é uma das coisas que todo mundo mais ama descobrir sobre mim. O fato de que eu trabalhei no hospital psiquiátrico e lidei com coisas que só acontecem no hospital psiquiátrico. Eu fui professora de inglês durante toda a minha vida, praticamente, porque desde os 15 anos eu dou aula. Eu atualmente não estou dando aula efetivamente, mas o inglês ainda faz parte da minha vida, até porque eu continuo usando ele diariamente, eu traduzo, eu leio muitos livros em inglês. Eu leio praticamente 80% livros em inglês. Os outros 20 são as minhas amigas autoras nacionais, que eu leio os livros delas, mas assim, eu costumo não ler em português, se forem livros gringos. Eu atualmente faço línguas modernas na Universidade de Coimbra, aqui em Portugal, onde eu moro. Eu vou começar meu segundo ano segunda-feira, que pra vocês não vai ser segunda-feira, é dia 18. Estamos gravando isso na sexta-feira, antes do início das minhas aulas, então
Eu faço línguas modernas e quando você faz línguas modernas na minha universidade, você pode escolher diferentes ramos. O que seriam os ramos? Seriam as línguas que você vai estudar. Você pode fazer inglês e diversas línguas, ou diversas línguas e outra língua. Eu faço inglês e italiano, eu tenho colegas que fazem inglês e espanhol, inglês e francês, ou francês e alemão. Você pode escolher o que você quiser. Então, nós temos aulas de todas essas disciplinas, tanto na parte de língua, quanto na parte de culturas e literatura e gramática dessas línguas que você escolheu. E eu faço inglês e italiano, porque eu tenho descendência italiana, então eu falei, vou aprender italiano. E foi isso. Italiana aqui também, né? Então eu bem entendo, né? Depois dessa introdução maravilhosa, que minha cabeça já tava tipo assim, meu Deus, como escritores de certa forma são tão parecidos e tão diferentes. Vamos para a segunda pergunta, que é: como surgiu a vontade de escrever ou virar escritora? Primeiro, eu sempre fui muito leitora. Eu comecei a ler Harry Potter quando eu tinha 10 anos. Então, esse foi o livro que me introduziu na literatura. Então, eu sou uma grande fã de fantasia por causa disso. Não só por isso, mas uma das grandes motivações é essa. Então, eu sempre li muito. Eu sempre li o tempo inteiro. Eu tinha carteira de biblioteca, eu tinha muitos livros, eu tenho muitos livros. E quando você lê muito, a sua criatividade, ela fica mais aflorada, eu acho. Né? Eu acredito que quanto mais você lê, mais você cria. Aí eu comecei a ler fanfics e essas coisas assim, e eu fiquei, mas eu também posso fazer isso. E aí eu fiquei, tipo, eu tinha algumas ideias, eu falei, vou escrever. Só que eu comecei, foi em 2010. Em 2010 eu comecei a escrever. Mas eu não lançava, eu publiquei no NIA, eu acho, mas eu nunca terminava nada. Porque eu começava a escrever, como não era uma profissão, era um hobby, a minha vida fora da escrita precisava mais da minha atenção e eu acabava esquecendo. Depois tinha que voltar, reler, eu já queria mudar tudo. Porque depois que passa muito tempo, você muda toda a história, enfim. Então eu nunca terminava. Mas eu acompanho a Kel Costa desde que ela escrevia só fanfics. E eu vi todo o processo dela de se tornar a autora de fanfics e se tornar a autora incrível, best-seller, dona da Amazon que ela é hoje. E eu falei, cara, tipo, é possível. Eu sempre falo isso pra ela, então não é uma surpresa pra ninguém, mas eu sempre falo isso pra ela, que ela é uma das razões pelas quais eu falei, eu também posso ser autora, eu também posso escrever, porque é possível, eu já vi que é possível. Ela mostrou o caminho pra mim que era possível ser autora. Então, eu estava planejando lançar, eu estava planejando o meu primeiro livro, supostamente seria A Singularidade de Nós, que foi o meu segundo livro lançado. Por quê? Porque eu comecei a escrever ele em, tipo, 2019, 2018. Não sei se vocês lembram que aconteceu uma coisinha nesse período, chamado pandemia. Então, eu trabalhava no hospital. Então, eu escrevia como... Não era um hobby, mas era uma coisa. Eu quero fazer isso, mas eu tenho meu trabalho. E como eu trabalhava no hospital, eu não tive pausa. Eu sofri com o Covid na linha de frente. E o Covid afetou muito a minha saúde mental, porque não podia fazer nada além de ir pro hospital, lidar com os meus pacientes e voltar pra casa e ficar trancada dentro de casa. Era isso que eu podia fazer. Não podia fazer nada além disso. E era o medo. Eu morava sozinha na Inglaterra, não morava sozinha, eu morava com as minhas amigas, mas, tipo, a minha família morava no Brasil. Então eu não tava perto de ninguém da minha família, então era preocupação o tempo inteiro. Estava todo mundo seguro, estava todo mundo a salvo, tinha questão de vacina, sabe? Isso tudo criou uma dificuldade pro meu cérebro conseguir se focar na história de amorzinho fofo que eu estava escrevendo, e eu meio que não deixei de lado. Eu escrevia, mas escrevia muito pouco. E aí um dia eu vi um tweet que tinha uma casa mal assombrada, e não uma casa mal assombrada, uma casa abandonada, uma mansão, e tipo, se você fosse escrever um livro e essa fosse a capa, qual que seria a sua primeira frase? E eu escrevi a primeira frase. Uma das minhas melhores amigas, que é a Jennifer, falou: e quando você vai escrever esse livro? E a gente trabalhava juntas, então quando a gente saiu do trabalho naquele dia, a gente ficou conversando sobre isso. E criando a história que depois se tornaria Através do Tempo. Dracon surgiu por causa de um tweet. Ele, né, com todos os seus problemas e maldições e o sofrimento e tudo mais, eu conseguia me identificar mais e estar mais na pele dele. Então eu lancei ele no dia 31 de outubro de 2021, enquanto eu estava no Brasil. Porque a pandemia tinha dado uma diminuída e dava pra viajar, e eu fui pra casa. Acabei ficando presa no Brasil por 3 meses, mas isso não faz parte. Mas eu lancei Através do Tempo e foi o meu primeiro romance. E foi o gatilho. Dali eu comecei a escrever e eu queria muito ser escritora. Se tornou a minha meta. Eu queria ser escritora full time, eu não queria mais trabalhar em hospital, não queria mais ter que lidar com todo o estresse e pressão mental que aquilo exercia, e eu queria ser autora.
A Ayesha fala isso como se nós, autores, não colocasse pressão em nós mesmas, não é mesmo? Mas eu entendo o ponto dela, porque é uma pressão diferente de você trabalhar para outra pessoa. A gente consegue administrar, sabe? Tem pressão, a gente se cobra muito, é uma autocobrança muito grande. Eu ainda consigo ver que é uma forma mais diferente do que quando trabalha para outras pessoas. Sim, até porque quando eu falo de pressão, eu falo da pressão do hospital, que é toda a questão de... Todo o trabalho no hospital durante a pandemia foi mais pesado do que costumava ser, e aquilo me afetou de forma diferente do que costumava. Então, era essa a pressão, mas a pressão como autora eu tenho todos os dias, né? Por isso que estamos em tratamento... Porque terapia cheque. Não, e claramente, gente, eu só quis, assim, equiparar, porque não tem... É por isso que eu falei, tem pressão, tem, mas é totalmente diferente, são pressões diferentes, não sei se essa palavra existe. Se não existe, a gente finge que existe, mas o sentido e o contexto é esse mesmo. A minha terceira pergunta é: quando você lançou o seu primeiro livro e o que te fez lançar ele? Você quer explicar mais um pouquinho sobre isso, ou você sente que já comentou sobre tudo? Porque se você quiser explicar mais, pode falar, é seu momento. Quando eu decidi lançar Através do Tempo, que foi o livro inspirado no Twitter, no saudoso Twitter, ele foi meio que pra ver, sabe? Arriscar e ver qual que seria. Porque eu acredito que vale a pena você correr atrás dos seus sonhos, mesmo que pareça impossível. Você sempre tem chance, sabe? Alguém vai dar certo. Por que esse alguém não pode ser você? Sabe? Então, foi meio que pra isso. Foi pra correr atrás e, tipo, ver qual que seria. Então, no dia do lançamento foi um caos, porque deu errado. Eu fiz todo o processo, eu planejei uma festa de lançamento, que era meu primeiro livro. E eu tava no Brasil, então eu tava, tipo, na casa da minha família. Então, tipo, eu falei, juntei todo mundo e encomendei salgadinho, refrigerante, tinha, tipo, a festa. Aí eu botei pra lançar o livro e ele não foi, porque eu não sabia que demorava. Eu achava que quando você botava ele na Amazon, ele subia direto. Entendi. Aí ele não só não subiu, como em vez de ele entrar em revisão, ele ficou em rascunho. Aí eu fiquei o quê? Estressada. Porque eu sou uma pessoa muito calma. Então, no momento que não deu certo o que eu queria que desse certo, eu já fiquei estressada e foi péssimo, porque eu estraguei a festa de todo mundo, porque eu tava muito estressada, eu tava, tipo, não queria ninguém me chegando perto de mim, porque tava tudo dando errado, não sei o quê. E aí, né, bem calma, bem boa da cabeça, graças a Deus. Aí, no dia seguinte, ainda tava em rascunho. Ele não mudou de coisa. E aí eu pedi conselhos pras minhas amigas que já são autoras, elas falaram, upa o novo arquivo. Eu upei o novo arquivo. Os dois entraram em revisão ao mesmo tempo. Ai, que cagada. Os dois foram publicados no mesmo momento. Então eu tinha 2 livros iguais. E eu não podia deixar 2 livros iguais na Amazon, então eu tinha que tirar um deles. Porque, né, você ia ficar dividindo todas as páginas, ia ficar dividindo a avaliação. Sim. E simplesmente não faria sentido. Então eu tive que, tipo, todo mundo... Eu falei, segura, ninguém divulga. Eu tive que tirar, e eu tinha uma festa de Halloween naquele dia. Nossa, sério, foi tudo pra dar... Foi, assim, se não for pra ter emoção, nem vamos. Foi bem assim. Exato. Mas, no dia que ele saiu, que tinha a capa com meu nome na Amazon, eu entrava na Amazon de 5 segundos pra botar meu nome na aba de pesquisa e botar pra ver meu livro aparecer. O tempo inteiro eu fazia isso. Eu botava, aí eu botava pra pesquisar. Aí aparecia na capa, eu clicava nela. Aí ficava, ai, que bonitinho. Aí eu voltava lá no início e fazia, aí isso. O tempo inteiro. Em loop. E isso ia atualizar a página do painel pra ver como é que tava acontecendo as coisas. Ele demora muito tempo pra atualizar, então eu ficava tipo, ninguém tá lendo meu livro! Foi assim, bem calma. Eu sou muito calma. Rivotril, por favor. Aí, quando eu fui lançar a Singularidade, já foi diferente, porque eu já sabia mais ou menos o que esperar, né? Não fiz uma festa. O primeiro passo foi não fazer uma festa, e aí eu lancei. E aí eu tinha público bem diferente, porque ele tinha mais planejamento do que eu tive pra através, né? A gente vai aprendendo conforme a gente vai trabalhando. Então, começou a dar tudo certo. É isso aí. Nossa, eu acho muito engraçado, porque o meu primeiro livro, eu fiz totalmente diferente de você. Por quê? Porque eu fiz uma pré-venda do e-book. O livro ficou pronto, por exemplo, assim, em junho. Mais ou menos, o livro ficou pronto. Mas eu não queria publicar o livro. Aí o meu amigo virou e falou assim, ou você publica, ou eu publico por você. Então, tipo assim, eu era obrigada a publicar.
Eu fui obrigada a publicar. Aí eu fiquei assim, tá, mas quando eu vou publicar e se aquilo... Aí eu pensei, vou publicar dia de 16 de novembro de 2020. Aí eu fui atrás de como ia, pesquisei e vi tudo mais. E aí quando eu fui lançar, eu vi que tinha uma opção lá pra pré-venda. E aí eu enviei o livro pra pré-venda. Então chegou no dia 16 de novembro, o livro já tava lá, porque eu fiz essa pré-venda. Só que o que aconteceu? Eu não comemorei, eu não falei pra ninguém. Eu só falei pra esse meu amigo, que ele é meu beta até hoje. Ele, um outro amigo nosso e a irmã dele. São meus betas e assim, meus amigos de infância também, né? E eu só avisei eles, eu não avisei ninguém. Eu fingi que nada estava acontecendo. Eu tenho uma dó, porque eu fiquei muito chateada com o meu primeiro livro, com o que eu fiz com o meu primeiro livro. Tanto é que eu tirei eles da Amazon. Por quê? Eu não divulgava. E como que eu queria vender um livro que eu não divulgava? Eu só deixei lá. Tipo assim, esqueci. Eu costumo brincar que ele ficou esquecido no churrasco. Já o segundo, como você falou, foi totalmente diferente. O segundo não tem nem palavras pra mostrar, pra descrever, tanto é que eu finjo que o primeiro não existiu, que eu não publiquei em 2020, mas sim em 2021, por conta disso. E é isso. Aí a segunda pergunta era o que te fez lançar o primeiro livro. Aí você estava explicando da frase que você falou, que prefere se arrepender. Eu não sei porque, como eu disse, eu prefiro arriscar e correr atrás dos meus sonhos do que não tentar. Foi assim que eu acabei morando na Inglaterra, foi assim que eu vim parar em Portugal, é assim que eu vou viver na minha vida. É tipo, eu quero fazer tal coisa? Quero. Vai dar certo? Não sei. Mas a gente vai. Depois, se der errado, a gente volta. Tá tudo bem. Porque eu prefiro chegar lá e falar, deu errado. Droga. Mas eu tentei. Então eu já dei um passo a mais do que a Ayesha do passado teria dado. Que eu costumava não correr atrás dos meus sonhos. E então eu ficava triste e chateada com as pessoas que corriam atrás dos sonhos delas. E isso era uma coisa ruim, né? E eu ficava tipo, nossa, ela tá vivendo a vida que eu queria viver. Mas a diferença dela, pra mim, é simplesmente que ela foi atrás. E eu fiquei parada esperando que alguém viesse batendo na minha porta e falar, olha, você quer viver seu sonho? A gente vai te levar. E não é assim. Ninguém vai bater na sua porta dizendo, você quer viver seu sonho. Você tem que bater na sua própria porta e dizer, vambora? E levantar aí. Então eu falei, eu quero morar fora. Fui atrás, arranjei emprego, fui embora, passei por tudo, né? De viver numa cidade pequenininha pra morar numa cidade perto de Londres, pra cuidar de criança, porque eu fui au pair. Não sei se essa informação já tinha sido dada. Mas eu fui au pair de um menino de 3 anos e meio. E na Inglaterra, então foi tipo, tudo mudou. Minha vida inteira mudou em semanas. E deu tudo certo. Tô arrepiada. Sabe por quê? Porque eu tô fazendo um curso de desenvolvimento pessoal. Uma das maiores lições que as mentoras, que a minha mentora fala, é exatamente isso que você falou. Você tá vendo uma situação, você quer aquilo, você vê o contraste, só que você vai sem pensar no e se. Porque o e se pode ser pra bom e o e se pode ser pra ruim. E eu tenho uma frase que eu gosto de usar muito ela, que é, eu não me arrependo do que eu fiz, mesmo quando dá errado. Mas eu não me arrependo. Eu me arrependo do que eu não fiz. Porque se eu fiz e deu errado, pelo menos eu tentei. E se eu não fiz e fosse pra dar certo, e aí? Então eu tenho muito essa frase. Tem gente que fala assim, me arrependo do que fiz, do que não fiz. Não, eu acredito que eu faria tudo de novo, porque todas as situações, tudo que acontece na nossa vida serve pra ensinamento e aprendizado. E, cara, você falando assim, literalmente parece que eu vi elas ensinando do curso, das lives delas falando. Isso é a lei da atração que você fez. Isso também é o controle mental, que é uma das coisas que eu tô desenvolvendo mais. E a gente ter o controle da nossa mente, que a partir do momento que a gente tem o controle da nossa mente, a gente tem o controle da nossa vida. Porque se a gente não tá no controle, quem vai estar? Nossos antepassados, que passaram fome, guerra, sofreram isso e aquilo? Que vai... Não tem mais o que fazer. Exato. A vez deles foi, agora é a nossa. É a nossa, exato. Como você se sentiu a lançar o primeiro livro? Surtos. Foi surto. Eu tava muito feliz, muito alegre, muito eufórica, e de repente deu tudo errado, e eu fiquei, não acredito. Isso aqui é um sinal, que não era pra eu estar fazendo isso. Aí eu, cara, não é possível que deu tudo errado. Como que deu errado pra mim, sabe? Não porque eu me acho uma pessoa super especial e, tipo, as coisas não podem dar errado pra mim. Mas porque... sabe? Por que não podia dar certo, sabe? Calma, gente, não é possível que não vai dar certo pra mim. É só botar um negócio na internet e ele vai. Por que o meu não tá indo?
Aí aquela questãozinha de dúvida, né? Será que eu sou boa o suficiente pra lançar um livro? Será que alguém vai gostar? Será que o que eu escrevi faz sentido? Porque pra mim faz, né? Pra mim é uma história maravilhosinha. Eu amo muito, sou apaixonada por aquele personagem. E enfim, tadinho, sofrido. Porém, perfeito. Eu tinha toda a ideia dele, toda a história dele eu já tenho planejada desde o primeiro livro, né? Eu sempre soube como que seria o último capítulo do último livro. Eu não sabia quantos seriam quando eu comecei, porque Através do Tempo faz parte de Contos de Amor Eterno, que é uma trilogia, e já saíram 2. Né? É Através do Tempo e Além do Tempo. E eu sempre soube como seria o último capítulo. O epílogo de Contos de Amor Eterno, eu sempre soube qual que seria. Então eu sempre escrevo chegando naquele momento. Só que, né, ele tem uns percalços aí que o coitado do Alexander tem que passar. Sofrido. Eu ficava na dúvida, será que não tá dando tudo errado porque não é bom o suficiente? Aí deu tudo certo, ele lançou, chegou, foi tudo certo, e meu Deus, como as pessoas começaram a ler, comecei a receber avaliações, e tipo, pessoas que eu gosto muito e que, tipo, eu tenho muito carinho, tipo, eu li, foi incrível, ou eu li, eu quero te matar, porque como que você terminou desse jeito? Eu recebi várias ameaças dessas, várias. Se alguém aqui leu Através do Tempo, você sabe do que eu tô falando. Se você lê qualquer livro meu, na verdade, a maioria das pessoas normalmente termina falando a eles: o que você está fazendo da sua vida? Por que você fez isso? Você vai pagar minha terapia. Eu prometo que no final tudo vai dar certo. O problema é chegar no final. Mas foi isso, foi meio que surto e tal, e depois foi uma sensação de realização, porque era uma coisa que eu queria muito, e eu tive. E eu ganhei de presente do meu pai uma caneca no dia do meu lançamento, que era o lettering do meu livro, era a arte do meu marcador. Ai, que e foi, fofo! Tipo, a personalização física do meu sonho dando certo. Porque como é e-book, a gente não tem um livro físico, então às vezes fica tipo, não estou dizendo que porque o livro é digital, que ele é menos valioso do que um livro físico. Mas pro autor, na minha visão, fica um pouco abstrato, tipo, a sensação de que eu escrevi isso, porque não tem como pegar, e eu sou muito do pegar, tanto é que a primeira vez que eu lancei um livro físico, eu chorei, quando eu abri, que eu olhei pra capa do meu livro e falei, isso aqui é meu, fui eu que escrevi, e tipo, na orelha tem a minha foto, e eu fiquei, meu Deus, bem soltada, graças a Deus. É porque o que acontece? Nós somos leitoras. Eu comecei a ler antes da grande maioria, porque eu brinco que eu sou leitora desde os 3 anos, que eu comecei a ler com contos da Disney, então eu sempre gostei de ler. Sempre ia nas bibliotecas, aí enquanto o outro conversava, eu lia os livros infantis, né? Até que acabou o estoque de livro infantil, eu fui pro Drácula, né? Mas enfim, é história para outro momento. E aí, como a gente cresceu nessa cultura, nessa questão de ter o livro físico, para nós, lançar um livro em e-book é muito surreal. É tão surreal quanto, porque de qualquer forma você vai ter que escrever o livro, de qualquer forma você vai ter que pensar no marketing, de qualquer forma você vai ter que pensar na capa, na sinopse, elementos que tem no livro físico, a gente também tem que pensar em e-book. Só que, por a gente ter crescido nisso, eu não sei, parece que a sensação é diferente. É como se a gente estivesse vivendo num mundo surreal e, de repente, a gente tá naquele patamar, por exemplo, Tolkien, George Martin, Cassandra Clare, tem a Sarah J. Maas agora, atualmente, né? É a mesma coisa? Não é. Mas a gente sente que é. Porque antigamente era muito mais difícil de lançar um livro, principalmente físico. Não que hoje em dia não seja difícil, porque é no quesito de custo. Mas em comparação ao ano passado, há 10 e 15 anos atrás, é totalmente diferente. E quando a gente tem o físico, é uma emoção muito diferente. E eu acho que todo escritor quer ter a sua obra em físico, mesmo que não for enviar para os leitores. Eu acredito Sim. que todo leitor tem esse desejo por dentro. Qual foi a plataforma que você lançou o seu primeiro livro? Então, o meu marketing foi: vou mostrar os primeiros capítulos no Wattpad antes do lançamento. Então, eu fui postando todos os dias, um capítulo por dia, até chegar no capítulo 10, eu acho que são 16 capítulos, se eu não estou enganada. Através do tempo são 16 capítulos. Então eu postei, 10 capítulos e o lançamento. Então se a pessoa quisesse saber, antes de sair o resto no Wattpad, ela tinha que ler o livro. Gênio do marketing. E depois eu continuei postando ele até o final. E quando terminou, passou um mês depois que eu postei o último capítulo, eu tirei os capítulos finais e deixei só uns 5 ou 6 para degustação, e o resto tá na Amazon até hoje. Rainha do marketing, é assim que faz. Já eu lancei direto na Amazon, né? Fui das fanfic. Né? Nem divulguei ainda, eu fingi que nem assisti o livro. Mas faz parte, gente, é vivendo e aprendendo, né? Agora,
nós já comentamos um pouco. Tem livros físicos? Temos esse perfeito, que é A Singularidade de Nós, que foi meu primeiro livro físico. Eu não vou ter como abrir ele pra vocês, porque ele tem dona e ele está lacrado. Pera que eu abro. O que você quer que mostre? Vou mostrar minha foto. Ai, pera. Os marcadores tá tudo guardado aqui bonitinho. Essa foto tá no final. Aqui. E foi por causa disso que eu chorei. Porque tinha a minha foto e dizia que era meu. E tem o meu nome. Esse aqui foi um lançamento independente. Eu fiz por conta. Todo o processo eu encomendei a diagramação do físico. Eu abri capa. Eu fiz todos os envios. Eu fiz todos os autógrafos. Eu fiz tudo. A gente, ele é tão lindo. Ele é. E eu sou apaixonada por ele com toda a minha vida. E agora, eu ainda não tenho, mas já temos versões físicas de Atração Fatal e Atração Mortal, que é a minha duologia de Aranha Reverso, que deve estar chegando na casa dos meus leitores muito em breve, pois os envios só para ter sido feitos essa semana ou no início da semana que vem, não tenho certeza, mas eles estão a caminho. Os meus já estão em Portugal, então eu em breve poderei segurá-los. E que maravilha! E eles estão lindos. Eu queria... Ainda tá em... os seus livros, eles ainda estão em pré-venda, estão em venda? Como que é a questão? Se a pessoa quer adquirir a parte, eles conseguem? Ou vocês abrem lotes? Como que é essa parte da venda dos livros? Então, toda a venda de Atração Fatal e Atração Mortal é com a Unicorn Books, que é a minha editora. Perfeita, incrível. Foi feita a pré-venda, que foi até o meu aniversário. Terminou dia 15 de julho. A minha pré-venda, não, mentira. Ela foi estendida mais uma semana, mas era pra terminar no meu aniversário. E acabou que os envios ficaram pra semana da Bienal. Então agora eles atrasaram um pouquinho, mas já estão chegando agora pra todo mundo. Se eu não me engano, eu não posso afirmar que existem exemplares sobressalentes, mas eles sempre estão abertos na DM do Instagram, então manda mensagem pra eles e fala, olha, tem Atração Fatal e Atração Mortal. Se tiver ainda, eles fazem o envio, fazem a venda, tranquilamente. Mas eu não tenho acesso e não controlo nada dessa venda. É tudo com a editora. Por enquanto, não temos previsão de fazer outra remessa, mas não tiro isso do futuro. Até porque a qualquer momento pode aparecer outra pré-venda aí. Agora, já que entramos no assunto do Harem Reverso, que inclusive, quando essa entrevista for ao ar, eu já vou ter lançado o vídeo com a segunda parte, que eu li o box e divulguei o box foi muito divulgado. A parte do box, porque aí tem o conto e tudo mais. Vamos falar sobre um nicho aqui, gente, por favor, né? Sempre fui aquela pessoa, pra que a teoria da Branca de Neve? Pra que um se eu posso ter 7? Então, né? Discípulos de Catherine Pierce. Com certeza. É possível amar os dois, eu amei, então, né? É isso. Como você se sentiu quando Atração Fatal entrou no top 9 do ranking geral da Amazon? Eu não tinha palavras. Eu não sabia lidar. Eu achei que eu tava dormindo. Eu achei que eu tava sonhando, porque não era real. Não era possível que eu tinha chegado lá. Não é possível a Atração Fatal, que deu tanto, tipo, atrasei o lançamento. Foi toda... Enfim, foi um caos. Que ele tinha dado certo. Tão certo. E tinha, tipo, top 9, sabe? Eu até hoje não consigo falar sobre isso, porque eu fico muito nervosa. Porque não... Como assim? Sabe? Eu não sei, eu chorei, eu fiquei emocionada, fiquei muito feliz, eu queria gritar pra todo mundo, tipo, eu queria abrir a janela do meu... Eu morava no centro de Exeter, na cidade da Inglaterra, onde eu morava, com a Nayane. Eu queria abrir as janelas todas e ficar gritando pras pessoas que eu era top 9. Oi, eu sou top 9 na Amazon. O que isso quer dizer? Não importa, moço, só me dá parabéns. Era tipo isso, eu queria muito, tipo, nossa, deu tudo certo, ai meu Deus! O que isso quer dizer? No meio de mais de 1 milhão de vendas de livros, que é bem mais de 1 milhão, é porque eu penso 1 milhão porque é o marketing que a Amazon usa com o Kindle Unlimited. No meio de 1 milhão, no meio de vários best-sellers, no meio de George Martin, no meio de Cassandra Clare, no meio de um monte de autor famoso aí, ela é o 9. Era isso. E, tipo, eu tava perto de muita autora que eu amo muito. Eu tava perto de Kel Costa, sabe? O meu livro tava ali colado. E eu fiquei, gente, Kel, tô chegando, sabe? Entreguei minha idade agora, né? Porque
Eu não consigo explicar como que eu me senti. Foi surreal. Era mais do que eu esperava. Porque eu esperava que Atração Fatal desse certo. Eu esperava que, né, ele fosse sucesso, né? Assim como eu espero que todos os meus livros sejam. Mas eu não esperava a dimensão que ele tomou. Existe a Ayesha de Maffei antes de Atração Fatal e depois de Atração Fatal. Ele foi um divisor de águas na minha carreira. Então, o que mais eu posso dizer além disso? Eu bem entendo como que é isso. Teve outros livros que chegou a esse patamar? Atração Mortal pegou top 7. Top 7? Nossa. Sim. E aí, como você se sentiu? Então, é que a Atração Mortal, eu não sei se você lembra como é que foi o lançamento de Atração Mortal. 1 hour later. Então, vamos lá. Eu lembro sobre que atrasou. A Amazon também atrasou, né? Que deu as 72 horas, não foi? Deu 69 ou 68, foram 3 dias. Eu atrasei muito, enfim, eu comecei a faculdade, aí deu tudo que tinha pra dar errado, deu. Você tava com as crises de ansiedade também, que eu lembro. Eu tava com crise de ansiedade, assim, no máximo, a depressão tava, meu Deus, eu tava virando noite pra tentar escrever e conciliar com minha faculdade, e aí era tudo demais, aí eu não conseguia fazer nada, enfim. Eu soltava todos os dias, as minhas perfeitas, que são as minhas ADMs do meu grupo, elas me ouviam chorar o tempo inteiro, porque eu ficava, eu não consigo escrever, eu sou um lixo! E mandava, áudio chorando e reclamando, porque o capítulo tava um lixo, não sei o quê, porque ninguém ia gostar, porque, enfim, que eu não conseguia mais escrever, porque a síndrome de impostora chegou com força, né, porque a Atração Fatal foi o que foi, e aí depois eu falei, isso eu nunca mais consegui fazer isso. E se agora todo mundo tá esperando um livro daquele nível e eu não consegui mais reproduzir. E eu não sou essa autora, eu não sou isso, eu não consigo. E foi eu falo e fico nervosa de novo, porque é ainda uma coisa que não está bem trabalhada o suficiente. Então foi muito tempo. Ele saiu 4 meses depois do que eu queria que ele tivesse saído. Ele saiu só em dezembro. E ele saiu, eu botei ele na Amazon dia 19 de dezembro. Ele saiu dia 23. Antivéspera de Natal. De véspera de Natal. Eu já tinha, eu tentei não dormir pra ele entrar em publicação, né? Porque eu já tava virada, eu falei, vou esperar ele entrar em publicação. E não entrava. E já era, de manhã, e eu tava exausta. E eu tinha que viajar no dia seguinte, e eu tava meu Deus, cara. Aí eu falei, não, vou dormir 2 horas. E eu avisei as meninas, olha, se entrar, me liga que eu tenho que, né, fazer toda a parte de lançamento que nós sabemos que existe quando o livro sai. Então, eu não conseguia dormir direito, porque eu tava esperando o livro sair. Eu me virava na cama e pegava o telefone pra ver se ele tinha saído. Não saiu, eu voltava a dormir. Era assim, então eu não dormia, de fato. Então, demorou muito tempo, eu já tava cara, eu não aguento mais. Por quê, sabe? Por quê? E foi antes de ter esse bug novo da Amazon, que vai levar uma semana, senão é capaz de ter levado esse livro só em janeiro. E lançou só em janeiro. Eu já não aguentava mais, eu tava muito nervosa, e Natal, né? Eu precisava fazer coisas para o Natal. Eu tinha jantares, tinha muita coisa pra fazer, e eu, gente, esse livro não sai, eu tava muito nervosa. Aí ele saiu. Só que quando ele saiu de uma vez. Ele entrou rápido, aí as avaliações começaram a cair uma atrás da outra, as páginas ele começou a contar muito rápido. E quando eu fui ver, saiu o ranking, em 1h30. 1h30, 2 horas, saiu o ranking. Coisa que a gente sabe que leva um dia. Ele saiu muito rápido. E eu tava no top 7, na véspera de Natal. Era eu e um monte de livros de Natal. Olha que... Tô arrepiada. É muito... Foi um surto. Porque eu fiquei meu Deus! E aí eu comemorei com todo mundo, porque era Natal, né? Então, tava todo mundo junto. Então eu falei, olha, eu sou top 7. Eu sou top 7. Assim, o tempo inteiro. Qualquer coisa eu faço comigo, quem falar, oi, top 7. Mentira, gente. Eu não sou 50, mas eu queria que fosse. Mas eu tava, meu Deus, sabe? Aí criei um planejamento pra esse ano, que eu já ignorei ele todo. Pois eu tava bem iludida nesse dia, porque eu tava muito eufórica, o planejamento não tava muito... Não façam planos quando vocês estão eufóricos, tá? Só um conselho aqui que eu tô dando, porque, Jesus, eu estava completamente doida. É basicamente isso mesmo. Nossa, eu nem vou citar meu planejamento, porque era pra eu ter mais 3 livros esse ano, só vai ter um, e esse um era pra sair em agosto, vai sair esse ano, não sei quando ainda, Deus sabe. Eu não quero nem falar sobre isso, que eu tinha um planejamento pra 7 livros, eu lancei um. Eu tinha 7 lançamentos esse ano. Eu acho que era 5. Peraí. Eu tinha 7, eu tava bem maluca. Mas não importa, porque eu trouxe Rendida por Eles, ele é lindo. Então,
Aí a próxima, porque aí o nosso Harem Reverso veio a melhor personagem de todos os tempos. Eu amo a Brooke. A Brooke tá no meu coração. Ela é, assim, aquela personagem que eu quero pôr num potinho. Na verdade, eu queria os boys da Brooke, que os 3 é maravilhoso. Só que aí veio a minha personagem, que eu já desde a Atração Fatal, porque agora aqui no meu canal, vocês têm vídeo de Atração Fatal e Atração Mortal. Eu sofri esperando, porque a dona Ayesha terminou a Atração Fatal e eu fiquei assim, eu não acredito, porque a cena que eu mais queria não teve, e ela sabe qual que é a cena que eu mais queria. Você e todo mundo. Todo mundo queria essa cena. Todo mundo quis me matar por causa que não teve a cena X. Eu sei que não teve. É pra vocês lerem o livro 2. Então, e aí eu fiquei pé da vida. E eu sofri. Então, além de eu sofrer esperando, eu via o sofrimento dela, porque aí entrou em um conflito. A Amanda leitora com a Amanda autora, porque a Amanda leitora, ela tá foda-se. Ela quer o livro logo. A Amanda escritora, nossa, eu entendo. Eu sei como é difícil, eu sei os perrengues que passam, então eu entrei em conflito comigo mesma e eu sofri esperando esse livro. Não o bastante, eu queria o livro da minha personagem favorita, que era a Liv. E aí foi mais um outro sofrimento, que eu tive que esperar ela estar bem pra lançar. E eu assim, então, quando você vai lançar a Liv? Ai, não sei. Detalhe, não sei nem se o próximo vem aí, é um que ela já tava escrevendo. Que aí a gente conversou e eu falei assim, se a Liv tá falando que acabou o harem, não acabou não, você tem que voltar, porque se fosse depender dessa aí, ó, não seria o próximo da Liv. E eu assim, ó, meu Deus! Não, mas Liv, que você fez dela? Não tive escolha. E aí, eu sei como que é isso, porque o Juliano tá assim na minha cabeça, ele brigou, discutiu e bateu em todos os personagens aqui, falou assim, é minha vez, e enfim, voltando. E aí agora nós tivemos o lançamento de Rendida por Eles, que é da minha personagem favorita, porque, gente, eu amo a Liv, porque eu me identifico muito com ela, na personalidade, pode não parecer, mas eu me identifico muito com ela na personalidade, no jeito de agir, leitora. Gente, a Liv é maravilhosa. E aí, vamos para a nossa pergunta, que é: como está sendo as conquistas de Rendida por Eles? As emoções, como se sentiu? Porque, gente, calma, eu tirei print, porque eu já gravei o vídeo de Atração Mortal, e quando eu gravei o vídeo de Atração Mortal, tava acho que em 37 no ranking. E aí agora, eu tirei o print, deu uma subidinha, mas a gente ignora, faz de conta que não subiu, tá? Eu tirei o print pra mostrar, porque tá em 47 no ranking geral, tá? O 37 e 47 é ranking Chegou em 20. Geral. Mas é porque eu vi recentemente, como eu vi já depois de um tempo, que eu vi que já tinha lançado, eu falei assim, vamos ver, né? Mas aí, você lançou e ainda tá em primeiro em e-books de romance de Forças Armadas, em primeiro na categoria LGBT e o outro também romance sobre Forças Armadas, e tá no ranking top 50 aí desde o lançamento, porque aí tem a variação que eu tentei pesquisar até onde chegou, mas eu não pesquisei direito, né, que acabei não vendo, porque eu fico empolgada, eu acho que eu devo ter alguma coisa de TDAH, porque aí eu fico empolgada com as postagens, e aí eu já lembro que eu tenho que fazer outra coisa, e eu esqueço de pesquisar, e aí eu falo assim, gente, e agora? Mas me conta como está sendo esse lançamento, quando você lançou, porque faz um mês já, não faz? Não, foi dia 25. Foi dia 25? Quase fazendo, falta uma semana. Falta uma semana pra fazer um mês, ainda tá no ranking, porque isso é muito importante. Conta aí, chegou no top 20, né? Foi top o máximo de geral, estamos falando na geral. Mas já tá há um mês aí, top 1 em outras categorias. Eu tenho uma amiga best-seller. Uma não, né? Mas, gente, eu fico tão feliz com isso. Então, o primeiro ranking que saiu, né? Quando saiu o ranking geral, ele apareceu como primeiro em LGBT. E eu surtei. Porque ele é um livro LGBT. Todos os meus 3 protagonistas são bissexuais. Teve várias avaliações sobre o fato de eles serem bissexuais e a forma como eles foram retratados como bissexuais que me deixaram de coração quentinho. Porque foi tratado de forma natural,
porque, gente, eu vou contar um segredo pra vocês, bissexualidade é natural, tá? Tudo bem. Foi uma coisa natural. Eu não, sabe, teve comentários de pessoas que eram privadas e falaram, olha, eu não li esse tipo de romance que tinha relacionamento entre dois homens, e eu li o seu, eu gostei muito, me fez entender muito sobre essas questões, sobre como é natural, como é normal, é simplesmente uma questão de amor, e como o amor é possível de todas as formas, e fiquei, gente, era isso que eu queria, sabe? Essa visibilidade. Então, a tarjinha laranja de mais vendido LGBT foi isso. Eu não tenho uma palavra. Conquista a mais. Foi, ele, sabe, foi uma coisa tipo... Era isso que eu queria. Eu queria que o meu livro fosse conhecido por isso também, né? Além de todas as outras coisas que ele tem, porque ele é um livro que eu amo, né? Eu amei escrever a Lívia, amei escrever o Tristan, amei escrever o Ethan, a história deles, ela é o que ela é. Foi um livro que o processo de escrita dele foi muito diferente dos meus outros livros. Eu comecei ele no começo do ano, mas, né, de novo, faculdade entrou no caminho, eu não consegui organizar os outros dois, eu comecei meu tratamento psiquiátrico, então essas coisas acabaram ficando no meu caminho. E aí começaram as minhas férias. E as minhas férias eu falei, não, esse livro vai terminar, até eu terminar minhas férias, ele vai ter sido lançado. Tiveram dias que eu não consegui escrever? Sim. Eu não sou uma pessoa que consegue escrever todos os dias. Mas eu comecei a conseguir escrever aos poucos. Então, nós temos um grupo de parceria de escrita, então ele foi muito importante para mim. A gente faz metas e essas coisas assim, isso me motiva, porque, né, eu tenho um lado bem coletivo, então eu sempre queria ganhar. Eu não ganhando quase nunca. Só o fato de estar participando me ajudava muito. Eu sou amiga de pessoas que escrevem milhares de palavras por minuto, e eu tipo, escrevo 100 e fico, arrasei. Tá ótimo. Sim. Mas é isso, é o 100 é melhor do que 0. O feito é melhor do que perfeito, porque, né, estamos sempre aí estudando para sermos pessoas melhores para nós mesmos e para os outros, mas principalmente eu sou muito boa para todo mundo e a pessoa com quem eu sou piorzinha é comigo, então às vezes eu tenho que ser um pouquinho mais carinhosa. E foi um processo completamente diferente, porque quando ele terminou, eu sempre sinto a sensação de, né, trabalho realizado e tudo mais, mas eu senti uma paz tão grande quando eu terminei Rendida por Eles, porque eu terminei e eu sabia que eu tinha escrito tudo que eu queria. E não ficou faltando nada, assim. Ai, não, eu queria ter escrito uma cena assim. Não. Todas as coisas que eu achei que estariam ali, eu consegui encaixar. E tem o epílogo de Rendida, ele é especialzinho, pois ele engloba todo um universo que eu criei no último ano e meio. Vou chorar. Eu também. Muito emocionada. Porque... E aí ele pegou o top 1 na categoria de romances militares. Porque, né, o Ethan é ex-militar, toda a questão de guarda-costas. E aí ele começou a subir, e ele segue batendo recordes e trilhando seu próprio caminho, assim. E ele é uma preciosidade na minha vida. E como tá as suas expectativas para os próximos livros? Eu tento, né, não colocar muita expectativa, porque cada livro é um livro. Mas tal livro deu tanto, o seu próximo livro tem que dar a mesma coisa? Não, porque meu outro livro não é a mesma coisa. O mercado literário, principalmente o mercado literário que a gente está inserida, ele é muito volátil. Ele é muito mutável. Uma coisa que faz muito sucesso hoje, daqui a 3 meses já não vai mais fazer. Aliás, não é uma regra, né? Mas ele muda muito, né? Teve a fase dos CEOs, todos os livros era muito livro de CEO, muito livro de cowboy, muito livro disso. Essas são tendências que vão mudando. Só que às vezes você começa, né? Porque eu escrevo muito devagar. Se eu começar a escrever um livro baseado na moda, na tendência atual, quando chegar a vez de eu publicar, ele já passou. Ele já tá atrasado. Porque é isso. Se eu tivesse começado a escrever um livro de CEO, eu ia escrever ele e lançar ele na época de cowboy, com certeza. Porque eu demoro muito. E é uma coisa que eu aprendi a aceitar. Eu simplesmente não consigo escrever rápido. Eu sou devagar. É isso, eu sou devagar. Sim. Tá tudo bem. Eu tenho essa coisa na minha cabeça de que nem todo livro vai dar certo ou vai dar super certo. Mas todo livro conta uma história que pode ser muito importante pra alguém. Então essa é a minha expectativa, é que o meu próximo livro encontre a pessoa que tá procurando por ele. E que ele seja a companhia que ela precisa naquele momento. Porque eu recebi vários comentários desses com outros livros, né? Tipo, eu tava passando por uma situação difícil, eu tava com um familiar no hospital e aí eu passei a noite lendo seu livro e ele me fez companhia durante esse momento e foi muito bom, ele me né, deu esse conforto e eu fiquei, cara, melhor
elogio que você pode receber, tipo, o seu livro Fez a diferença. fez a diferença na vida de alguém. Ah, mas foi 2 horas na vida da pessoa. Não importa. Aquelas 2 horas foram as minhas palavras que deram conforto pra ela no momento difícil. Ou no momento feliz, não é sempre, eu quero que as pessoas estejam sofrendo pra ler meu livro. Não, eu quero que esteja todo mundo feliz, eu não quero ninguém sofrendo. Mas a gente sabe que a vida não é só felicidade. Então, se puder prover qualquer tipo de conforto, eu estou ansiando. O meu próximo livro, eu não acho que ele será um grande best-seller por motivos que eu não posso divulgar ainda. Eu quero saber em off. E eu não tô nem aí, você vai ter que me falar. Eu guardo segredo. Mas eu tenho mais alguns planos para os próximos livros desse ano. Não, nem só desse ano, né? Que eu não posso prometer nada para esse ano, porque só Deus sabe o que vai acontecer nos próximos meses. Mas eu gostaria de lançar mais 2 livros esse ano. ênfase no gostaria. Né? Não vou fazer nenhuma promessa. Não vou fazer promessa. Depois isso aqui fica gravado, fica na internet, as pessoas vão me cobrar. Não tem promessas. Se der tudo certo, vai ter pelo menos 2. Se der tudo errado, vocês tiveram rendida. E tá tudo bem. Mas eu tenho vários. Eu vou escrever alguns temas diferentes do que eu já escrevi até agora. Então, teremos aí alguns romances diferentes do que já estamos acostumados, né? Porque eu já tive um romance de uma editora com um jogador de futebol americano, que é a Singularidade. Teve o Paranormal, que é Contos de Amor Eterno. Tivemos o Policial com Arte do Roubo. O Aranha Reverso. Tivemos um trisal. Então agora, né? Não sei, talvez um romance proibido venha por aí. Talvez. Talvez tenhamos máfia. Não sei dizer. Talvez teremos uma fantasia urbana. Não sei dizer também. Livrinhos de Natal? Quem sabe? Um clichê? Quem sou eu pra dizer alguma coisa, não é mesmo? Essa Yesha, gente, eu tenho uma raiva que ela faz isso, que ela não conta, gente. Eu não sei. Ela joga assim. Mas vem aí. Eu não sei o que vem, mas vem. Não, corta pra mim pensando aqui. Aí eu não posso falar muito porque ao mesmo tempo que eu quero que ela conte, a minha cabeça tem todos os meus personagens aqui. Que eu já tenho personagem. Eu tinha pra 2024, descobri que eu tenho pra até 2026 personagem e história. Como eu vou escrever tudo isso, eu não sei, porque parece que vai virando uma bola de neve e vai tendo mais personagens. E aí eu tava falando, a Raesha comentando, falando assim, você tem isso, você tem esse, e aquele, e esse outro, e aqui, e vai brigando. E aí tem o Juliano, que é o próximo, tá assim, vocês cala a boca que o próximo é o meu livro, que ela tá escrevendo ainda. Então eu não posso julgar muito, né? Agora vamos para a penúltima pergunta. Antes de atingir esses números, você teve outros livros. Como se sentia ao publicar antes? E agora, para os próximos livros? Eu tive livros que eu esperava uma aceitação maior, mas que conforme eu fui aprendendo mais sobre o mercado, eu percebi que eles não eram tão comerciais quanto eu achava que eles eram. Porque na minha opinião, eles eram perfeitinhos e tinham que ser amados por todos. Mas eles não são extremamente comerciais, por mais que eu os ame. E quando eu comecei, eu fazia só capas ilustradas. Todas as minhas capas eram capas ilustradas. Por quê? Porque eu, particularmente, a Yesha, gosto de capa ilustrada. Eu acho mais bonito. Por isso que a capa do Físico de Singularidade é ilustrada. Porque essa era a capa do e-book, que foi alterada quando eu relancei ele com conteúdo extra. Então eu relancei ele com conteúdo extra e troquei a capa pra capa de foto, de casal e tudo mais. Dos avatares, não dos avatares, mas de personagens, né, com fotos e não ilustração. Eu fiz isso recentemente pra Arte do Roubo também. Eu troquei a capa, que era uma capa ilustrada, e troquei pra uma capa com um modelo lindo, maravilhoso. Nossa. Mas esse livro, a Singularidade, né, ele foi maravilhoso. Amo. Não tenho o que dizer. O meu livro que é menos conhecido, que eu achava que ele merecia um palco maior, é a Arte do Roubo, porque ele tem muitos detalhes e muitas coisinhas que foram pensadas. Só que ele tem várias coisas que são contra ele, e elas existem e estão aí. Mas, se você gosta de livros com ação, romance, perseguição policial e investigação, leia a Arte do Roubo.
conheça minhas irmãs francesas e descubra por que o nome do livro é A Arte do Roubo. Traduzindo todos os livros que praticamente eu divulgo aqui no canal, porque a maioria dos livros, mesmo aqueles que são mais, que não tem isso, eu sempre falo assim, gente, ó, teve ação, teve isso, teve investigação. Então é praticamente os livros que eu tenho divulgado aqui. E que eu entendo. Como é que eu me sinto pros próximos é o que eu falei. Eu não espero nada, porque nem todos eles serão extremamente comerciais. Mas todos eles serão especiais pra mim de alguma forma. A história deles existe na minha cabeça por algum motivo. Às vezes eu nem sei porquê, mas eu tenho essa vontade de contar essa história porque eu preciso que ela, né, saia de mim. Uma das coisas que você comentou, e eu acho que aconteceu com você, o que acontece comigo, é porque a gente consome muito livro gringo. Por consequência, os livros que a gente vê que lá na gringa faz sucesso, vem pra cá tão bem que faz sucesso, que a gente sabe que, infelizmente, tem a questão da pirataria e tal. Uma coisa que a gente tenta lutar constantemente, eu sou extremamente contra, porque eu também leio livros em inglês, eu coloco pra traduzir, que agora pelo Kindle Unlimited, quando eu tô com preguiça de ler em inglês, eu coloco pra traduzir mesmo, pra facilitar. É uma tradução porca? É uma tradução horrível, mas pelo menos não estou lendo pirata. Esses temas que a gente escreve, que fala que que não vende, na verdade lá fora vende. Eu às vezes entro no ranking lá fora, no ranking da Amazon, principalmente a Amazon norte-americana, e é os temas que a gente fala, que é ação, que é romance, que é investigação, que é isso, que é aquilo. Tem a máfia, tem a parte do CEO, tem os lobos, trilogia de shifters, de vampiros, fantasia, a fantasia normal, fantasia erótica, que eu nunca sei se o erótico é fantasia ou é sobrenatural erótico. Mas a gente vê que vende e a gente vê que tem uma procura disso aqui no Brasil. Só que parece que quando a gente escreve, eu não sei se é uma coisa da minha cabeça, mas parece que quando a gente escreve é um nicho só. Eu não sei se isso é impressão minha ou se não é. Você que tá aí em contato com outras autoras que tá mais tempo e tal, e você também que consome, você pode me falar isso, porque eu vejo muito isso, eu vejo muita gente falando assim, fantasia não vende, mas eu vejo um monte de gente divulgando fantasia gringa, e eu não falo fantasia gringa de autores grandes, eu falo de fantasia gringa de autores independentes, e aí quando chega pra gente, isso demorou muito tempo pra fazer sentido na minha cabeça. Eu não sei explicar por que isso acontece, porque é um fato, né? Tipo, a fantasia não vende, beleza, mas Trono de Vidro, Acotar, Crescent City estão aí bombando. Sem falar em Holly Black e coisa. Mas elas são grandonas. Sim, elas são grandonas. Mas elas não eram desde sempre. E temos aí as menores, né? Scarlett Sinclair, temos Katie Robert, que eu chamo de menor, mas ela não é nada pequena, ela é maravilhosa, incrível, eu amo Katie. Olha, Katie, se você estiver ouvindo esse vídeo com legendas, eu te amo. E ele, tipo, Katie Roberts é do Neon Gods, então esses livros, assim, eles surgiram e explodiram. Por que eles explodiram e os brasileiros não? Não sei. É por isso que eu falo, eu vou enfiar fantasia em todo mundo. Não importa, vocês vão gostar de fantasia, de ação e de romance de qualquer forma. Eu não tô nem aí. Eu vou fazer vocês gostarem desse estilo de livro. Vamos para a nossa última pergunta. O que você diria para quem está começando agora a escrever e não publicou ainda? E para aqueles que já publicaram, mas ainda não chegaram nem em top 100 no ranking geral e estão se sentindo frustrados com a escrita? O que você diria para essas pessoas? Primeiro, para quem não publicou ainda, só você pode escrever sua história. A história que você quer escrever, só você pode escrever. Então, divide ela com o mundo. O mundo precisa de mais escritores, de histórias novas. Por favor. Divide com a gente. Para você que já escreveu, já lançou e já chegou no top 100, sim, o top 100 é muito importante. Sim, ele é incrível. Quando você chegar lá, é uma sensação muito incrível. Mas continua trabalhando. Não deixa chegar lá ser a única coisa que você quer. Ama o que você faz. Eu sei que dizinho, o que você faz não trabalhando em um dia de vida, vai trabalhar sim. Escrever é trabalhar, é cansativo. Tem dia que você não quer mais. Tem dia que você vai olhar pro Word e vai chorar de ódio, de frustração, de tristeza, de meu Deus, eu não consigo fazer isso. E tá tudo bem. Você não pode desistir. Então, não consegui escrever quase nada hoje. Não consegui escrever uma palavra, não consegui abrir o Word. Tá tudo bem. Amanhã você tenta de novo. Amanhã é um outro dia, é uma outra chance que você tem de fazer tudo o que você precisa fazer. Tá tudo bem, não se cobre demais, porém não deixe a chance passar. Escreva, divulgue seus livros,
eles não estão chegando onde você quer? Tenta ver onde as pessoas que estão chegando lá, o que elas estão fazendo. Elas estão trabalhando com publicidade? Sim. Quais são as pessoas que elas usam? Mas eu não tenho dinheiro para investir nisso agora. Tudo bem. Elas estão fazendo muitos vídeos para TikTok. Para você fazer vídeo é de graça. Você pode fazer o seu. E tentar usar as músicas que estão em alta e, né? E crescendo assim. Divulgue seu trabalho. Conte para todo mundo. Não faça igual a Amanda, que escondeu de todo mundo. Conta pra todo mundo. Eu não quero contar pros meus pais que eu escrevo romance erótico. Tudo bem. Conta pras pessoas dos seus amigos. Conta pra todos eles. Todo mundo tem uma amiga leitora. Conta pra ela. Divide. Você vai chegar lá. Eu juro. Mas não é todo livro que chega lá. Não. Eu tenho vários livros que não chegaram no top 100. E tá tudo bem. Eu tenho um só que chegou no top 100 que, incrível que pareça, foi meu livro de estreia. Nenhum outro chegou lá. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Muito obrigado. Ayesha, eu ia falar Rai, aí eu falei Rai, eu falo Ayesha, eu fiquei meio na dúvida ainda. Mas muito obrigada, eu amei a nossa conversa, eu amei por você ter participado, ter sido a primeira pessoa, porque eu tive a ideia quando eu tava conversando com a minha amiga, com a Dayana, mas depois que eu conversei com ela, que através de uma conversa com ela, que ela escreve antologia, ela é totalmente diferente do nosso nicho, ela não escreve hot, ela escreve antologias, então, tipo, nem romance, às vezes, nos livros dela, nas antologias dela não tem. Então, conversando com ela e tal, eu falei assim, nossa, é legal trazer alguém com antologia, e aí, a partir disso, eu criei o Entrevista com Autores Independentes, nesse intuito de conhecer mais as pessoas, de trazer um pouco mais dos autores nacionais, dar mais visibilidade para autores nacionais de vários nichos, de vários tópicos, porque eu acho isso extremamente importante. E, gente, quando eu nem divulguei ainda, mas divulguei assim para alguns amigos meus, amigas mais próximas e tudo mais. E quando eu joguei lá, eu fiz a pergunta, a Ayesha foi a primeira pessoa a aceitar. E você não tem ideia do quanto que eu vibrei, porque eu fiz a pergunta achando que ninguém ia tipo, se interessar. E quando ela falou que se interessava, eu fiquei extremamente feliz. Então, oficialmente, você é a primeira pessoa do projeto. Uma foi a que deu a ideia e você é oficialmente a pessoa que tá indo e que foi, Então, muito obrigada. A primeira convidada, literalmente. Bem isso. Então, eu quero agradecer pela oportunidade, por ter me chamado, porque eu nunca tinha sido chamada para uma entrevista antes, então me senti muito importante. Estava muito nervosa, mas foi bem tranquilo. Quero agradecer a todo mundo que está vendo e muito, muito obrigada por ter me chamado. Imagina, eu que agradeço. As redes sociais da Ayesha vão estar aqui na descrição, como também o link dela, da Amazon e também da Unicorn Books. Também a página dela vai estar aqui. Vai ter livro? Não, mas fica de olho lá, quem sabe, às vezes assim, só para você acompanhar as triagens dos livros dela. Vampiros, a Amanda esqueceu de finalizar o vídeo, então eu estou aqui para finalizar o vídeo para ela. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like, ativar as notificações, também siga ela nas redes sociais, o link vai estar aqui na descrição, como também todas as redes sociais da Ayesha. Não saia do canal, continue aqui, assista esses outros vídeos porque eu tenho certeza que você vai gostar. É isso e tchau!